Então, pessoas, precisamos de uma matriz argumentativa fácil, prática, rápida, para desenvolver um dos temas mais repetidos e exaustivamente trabalhados dentro do governo federal, no eixo educação. Sim, eu me refiro à tecnologia na educação, projeto antigo já das matrizes curriculares, já se vem discutindo sobre isso desde 97, 98, quando os primeiros computadores começaram a se popularizar no Brasil e houve o interesse de fazer com que a escola caminhasse no espírito do tempo, né? Articulada com as transformações da sociedade e com as grandes novidades do mundo das tecnologias. Aí o protótipo da quarta revolução industrial, né? Da virada da terceira para a quarta. No entanto, mesmo que esses projetos já tenham história e já tenham aí inúmeros testes, né, e tentativas de aplicação, nenhum deles conseguiu chegar a ser eficaz de fato. Até porque onde existe o computador, não tem infraestrutura da escola. Onde tem infraestrutura da escola, não há o profissional habilitado para trabalhar com ela. Onde há o profissional habilitado, não existe talvez um Wi-Fi. Onde existe o Wi-Fi, não existe a possibilidade de o aluno entender para que serve a rede. Enfim, sempre tem um obstáculo ou outro que torna esse processo de uso e de inclusão da tecnologia na escola um enorme desafio, um obstáculo gigantesco, ao contrário do que a tecnologia deveria ser, né? Uma ferramenta para a inclusão social, para a inclusão digital e, obviamente, para a geração de mais autonomia, de mais criticidade, para mais desenvolvimento social. Até agora não está sendo, né? Não está sendo. Vamos lá entender como argumentar a respeito disso? Olha, eu creio que a principal matriz, quando se trata de tecnologia e educação, esteja na nossa velha matriz legal e argumentativa aqui do nosso arroz com feijão, né? Ou seja, a Constituição Federal de 88 como um marco da inclusão da educação como direito inalienável, ou seja, como direito cabível a todo e qualquer cidadão, independente da sua condição, da sua realidade, enfim, inalienável. É, isso aí mesmo. E essa educação como direito inalienável não viria só para pegar os velhos modelos educativos das escolas jesuítas tradicionais e torná-lo público e acessível para toda a população. A ideia não era essa, era criar um sistema de educação novo, compatível com a realidade do Brasil do período, né? Ou seja, do Brasil dos anos 80, da diversidade social, dos abismos sociais, da heterogeneidade cultural que sempre reinou nesse país, e criar um sistema de educação que conseguisse flertar com as demandas de mercado, onde hoje a tecnologia existe, com as demandas da formação da vida em sociedade, onde a tecnologia existe, com as demandas dos processos de avaliação, considerando os primeiros concursos públicos, por exemplo, os vestibulares, nascem exatamente no mesmo ano de promulgação da Constituição, onde a tecnologia também existe, e combinada com as demandas de humanização de uma vida tranquila em sociedade, onde entram questões como saúde mental, né? Como a vida sem violência, em que a violência não seja a principal linguagem, onde entra a tecnologia, tá vendo? Então tudo nessa formação educacional está combinado com a presença da tecnologia na vida e no próprio sistema de educação. Só não vingou, né? A gente sabe que tudo isso, inclusive, 2 anos depois, vai ser vinculado à Lei de Diretrizes e Bases, que é o principal norte do nosso sistema de ensino. É bonito, a ideia é fantástica, tudo isso tem totalmente a ver com a presença da tecnologia na escola, na sala de aula, na grade curricular, na vida do aluno e do professor, tudo permeado pela linguagem da tecnologia, pelas polêmicas vinculadas à tecnologia, a tecnologia usada como ferramenta de crescimento, de transformação, de autonomia, de vida. Só não acontece, né? Como quase tudo vinculada a essa grande utopia que é a Constituição Federal. O texto é bonito,
a ideia é extraordinária, o sonho é maravilhoso. A prática, no entanto, não acompanha a letra da lei. Fica até bonito você colocar isso na sua redação. A Constituição fulana de tal prevê que educação seja um direito inalienável, onde, dentro das suas matrizes, se inclui a tecnologia. No entanto, a realidade não acompanha a letra da lei. Infelizmente, não conseguimos tornar essa letra de lei viva e exequível. Ainda existem muitas falhas para torná-la real, e uma dessas falhas diz respeito, sim, à implementação da tecnologia no sistema de educação, hoje enfrentando mais muros, mais obstáculos do que a acessibilidade. Inclusive, integração virtual, inclusão digital não é uma realidade no nosso cenário, né? Uma parte considerável, quase metade do país, nem tem acesso à internet, para você ter uma noção. E aí você entende que inclusão digital nunca aconteceu no território nacional. Bom, essa aqui é uma matriz para você contextualizar o assunto, surgiu assim. Mas que teses nós podemos desenvolver a partir disso aqui para justificar essa falha? Apesar da grande importância da tecnologia, da internet, dos computadores, das redes sociais, da cybercultura na rotina escolar, por que não tem dado certo? Eu acredito que a primeira grande explicação, a primeira grande tese, e talvez a mais simples, é a que explica quase todos os nossos fracassos políticos, não é não? Ou seja, falta de falta de dinheiro para fazer acontecer, porque, sendo francos e bastante realistas, não dá para colocar nenhum tipo de plano maravilhoso desses em prática se não tiver dinheiro suficiente, né? Eu comentava recentemente que, se você olhar no portal da transparência, o valor bruto absoluto investido na educação brasileira é considerável. Nós despendemos aí uma fatia boa do Tesouro Nacional para a educação. No entanto, é preciso pensar que o Brasil tem dimensões continentais, com uma infinidade de instituições de ensino espalhadas de norte a sul. Ou seja, embora o montante absoluto seja considerável, o valor relativo é muito baixo. Na distribuição per capita é muito baixo. Então falta mesmo dinheiro. É uma das explicações mais simples para os modelos de educação não terem dado certo ainda. Como se não bastasse a falta de investimento, nós ainda lidamos com uma gestão muito ruim desse dinheiro pouco que chega ao sistema de ensino. Porque existe um fator que talvez seja mais grave do que a deficiência de formação dos professores, que é a deficiência da gestão escolar. Ou seja, não adianta eu ter professores de ponta, super bem pagos e bem treinados em sala de aula, se a gestão escolar é mal feita. Sabe por quê? Porque se a gestão escolar for mal feita, nem adianta a escola receber dinheiro, porque se o dinheiro não for justificado, ele volta todo para o governo federal, ou para o governo estadual, ou para o municipal, dependendo de qual for o regime da escola. Você entende? Então, às vezes, a escola até recebe o dinheiro, a gestão escolar fraca não consegue justificar a presença do dinheiro na escola, o dinheiro volta. Acontece isso em todos os setores da vida pública, para você ter uma noção. Não sei se você conhece esses meandros aí das burocracias, mas é uma das falhas mais graves hoje no país. Gestão hospitalar, por exemplo, no sistema de saúde, gravíssimo também. Às vezes o hospital recebe o recurso para investir na ala fulana, na ala cicrana, na atenção primária, secundária, terciária, e a gestão hospitalar débil, mal feita, incompetente, inapta para o trabalho que está fazendo, não consegue justificar para onde o dinheiro vai, como é que esse recurso vai ser aproveitado, e aí o dinheiro acontece o que com ele? Volta pelo mesmo caminho que ele veio e o hospital fica sem recurso. No sistema de ensino a mesma história. Então, às vezes, vem o dinheiro para investir ou em novos computadores, ou em infraestrutura, ou no treinamento de profissionais, em equipamento para os alunos, em rede de Wi-Fi, seja lá para o que for, mas a gestão escolar fraca demais não consegue segurar o dinheiro para investir, não sabe fazer direito, o dinheiro
se perde. Então, difícil, né? Não? Que você entenda que todas as pontas do sistema precisam ser competentes, porque o Ministério da Educação e as superintendências de ensino precisam ser boas na matemática para fazer um cálculo viável de quanto dinheiro a escola realmente precisa para implementar um sistema tecnológico eficaz. E a escola do outro lado também precisa ser boa no Excel, nas matemáticas, nos gráficos e nas tabelas para calcular quanto a escola de fato precisa e por que ela precisa daquele dinheiro para implementar um sistema tecnológico eficaz, vanguardista, para gerar autonomia do aluno. Um dos dois que furar, a escola que perde, o aluno é que perde. E aí eu te conto o maior segredinho, os dois lados furam. O sistema público que define quanto vai de dinheiro do governo federal é falho, porque ele conhece pouco do que a escola é de verdade, do que ela precisa. E o gestor escolar nem sempre tem informação suficiente para fazer bem esses cálculos, esses projetos. Negócio é só furada, meu senhor, minha senhora. Então, nós estamos vivendo aqui a partir dessa tese da falta de investimento no setor tecnológico e educacional, da má gestão dos recursos, no velho, de sempre, amadorismo da formação brasileira. Aquele mesmo amadorismo que eu discuto tanto das palavras de Sérgio Buarque de Holanda na obra O Homem Cordial, de nós termos aí uma ambição muito grande, um sonho muito grande de fazer o Brasil o país desenvolvido, vanguardista, tecnológico, no fio do espírito do tempo, e uma capacidade de execução débil, xoxa, capenga, anêmica, frágil, extremamente inconsistente. Nós não temos habilidade de pôr em prática. Então, não adianta de boa ideia quando você não tem capacidade para fazer, E para fazer essa capacidade, essa capacitação de execução, você depende de granas e você depende de cérebro. E o Brasil falha nos dois lados, viu? A gente está ruim de dinheiro e a gente está ruim de cérebro. Inteligência curta, a grana mais curta ainda. Você entende o que não dá certo? Então, não adianta. De exemplo aqui, o governo federal lançou um projeto de lindo internet para todos. Já procurou saber se vai ter dinheiro para levar a internet lá na escola da zona rural, onde mal tem energia elétrica ou cadeira para os meninos sentarem? Já pensou nisso, governo federal? Já tem esse projeto na ponta do lápis? E o gestor escolar dessa escola lá da zona rural sabe calcular e provar quanto dinheiro ele realmente precisa para ele conseguir captar o recurso, para colocar a internet de qualidade, para fazer os computadores funcionarem? E aí, como é que vai fazer? Tá vendo? Dificuldade. Mas o governo federal quer colocar e quer capacitar os profissionais para isso. Você já procurou saber se você vai ter esses profissionais disponíveis para você conseguir capacitar? Você já fez esse plano de gestão? Você já conseguiu saber em quanto tempo você vai conseguir capacitar esses profissionais para trabalhar a internet na escola? Ou a internet na escola vai servir só para responder o zap, para acompanhar o tico-teco, para atualizar os status? Vai servir para quê? A gestão já foi feita? O planejamento já foi feito? Você está vendo que não é só ter a ideia magnífica. A ideia magnífica nós temos em todos os discursos, em todas as eleições. Nós temos essas mesmas ideias magníficas desde que nós tivemos o primeiro governo democraticamente eleito nesse país. Prática são outros 500. Prática não depende de boas ideias, de bons discursos, depende, como eu estou dizendo, de grana e de cérebro. E de grana e cérebro nós somos bastante fracos, Bom, além dessa direção meio óbvia para quase tudo que diga respeito
ao cenário brasileiro. Uma segunda tese, talvez bastante óbvia também para muitos de vocês que estão dentro da dinâmica de educação, todos nós vivemos a educação, né? É o atraso terrível, assim, dramático, sofrível da escola em relação ao que é o mundo e a forma pelo qual essa tecnologia deveria ser trabalhada dentro da escola. Porque eu tenho visto, não sei se você percebe, que a tecnologia na escola, ela só é mais um suporte, ela não é um novo aprendizado. Então, se na sua sala de aula, por exemplo, tem um computador e um data show, a única utilidade desse computador ou desse data show é ser um novo suporte para o velho conteúdo, que já seria ou escrito no quadro, ou, no caso, copiado no caderno, ou impresso nos livros. O fato de ser no data show não significa que essa tecnologia transformou o seu jeito de ver a realidade ou te deu uma nova habilidade para lidar com o mundo. Percebe? Então, nós estamos lidando, na verdade, com uma escola retrógrada que realmente caminha para trás e que não se adapta às transformações do mundo no ritmo em que essas mudanças acontecem. O mundo vive transformações rápidas, galopantes, de novidades constantes. O universo tecnológico é o mais célere de todos eles. Nenhuma das revoluções industriais vividas até agora foi tão intensa quanto a quarta. As transformações são absurdas. De uma semana para outra, nós já temos novas tecnologias, novas linguagens, novas formas de encarar o mundo, novos problemas, novos desafios. E sabe como a escola está? Ela está ensinando as mesmas coisas que ela ensinou para os seus pais e para os seus avós, caso eles tenham tido a oportunidade de pisar em uma escola. É exatamente a mesma coisa. A escola não se adapta, não se renova, não atualiza a visão para o que o mundo é. Então, aos poucos, todas as habilidades que a escola deveria formar para o indivíduo e oferecer para ele como base de vida, já não conseguem mais alcançar o que o mundo é, porque está velho, porque está obsoleto. O que hoje a escola ensina, por exemplo, que deveria servir, sei lá, para o mercado de trabalho, não te faz conseguir emprego de absolutamente nada mais. O que a escola deveria ensinar para te fazer conseguir lidar com uma prova, já não alcança mais nenhuma questão do Enem ou de um concurso público sequer, porque a matéria está defasada, porque a linguagem com que se ensina está ultrapassada, porque a dinâmica que o mundo vive, os conhecimentos que a realidade envolve, são outros, já estão lá na frente, e a escola continua trabalhando como se ela estivesse nos anos 70, 80, na mesma época em que a LDB foi promulgada, continua com a mesma linguagem, sabe? Então, essa, infelizmente, a defasagem, né, do sistema de ensino, eu vou colocar aqui da escola, mas é do sistema de ensino de uma forma ampla, faz com que a entrada da tecnologia nem faça cócega em termos de transformação. Me conta uma coisa, você que está me ouvindo, de que adianta colocar internet 5G dentro de uma escola para ensinar exatamente as mesmas coisas ultrapassadas, velhas e gastas que já se ensina há 50, 60, 70 anos? Muda o quê? Te torna mais apto a quê? Você entende o dilema? Então, é uma presença inócua. Colocar a internet num sistema que não se atualiza não muda as coisas. Ter um computador na sala para continuar trabalhando sempre do mesmo jeito, não adianta. Então, infelizmente, em vez de a escola ver tecnologia como uma oportunidade de conteúdo
a ser desenvolvido para a vida ou de uma nova ferramenta de sobrevivência, como diria Chico de Oliveira, a escola ignora isso e trabalha a tecnologia só como um velho, desgastado suporte para ensinar os conteúdos que ela sempre ensinou do mesmo jeito. Então, o fato de ter um computador na sua sala ou de ter um laboratório de informática não te habilita a desenvolver habilidades de programação, não te habilita a desenvolver habilidades de edição de som, vídeo ou mixagem, que é a habilidade importante para o mundo moderno, não te habilita a desenvolver habilidades de comunicação para que você faça o que eu estou fazendo aqui, que é inclusive um nicho de trabalho crescente, de produção de cursos, de divulgação de conteúdo, ou de ensinar a colocar a cara na rede sem passar vergonha. Não te habilita para nada disso, não te habilita a entender como monetizar a sua presença na internet, transformar a vida na internet em algo rentável dentro da dinâmica do mercado, já que o universo virtual é sim, hoje, um novo mercado de trabalho, um cybermercado, né? Nada do que hoje o computador na escola representa uma ferramenta para você sobreviver melhor, ou um conteúdo sobre o qual discutir. Ter laboratórios de informática na escola não impediu que discursos de ódio produzissem atentados terroristas nas escolas brasileiras. Ter laboratórios de informática não gerou uma visão mais crítica sobre discurso de ódio. Ter computadores na escola não fez com que nós deixássemos a violência como uma linguagem no debate social e na produção de atos brutais por meio da internet. Hoje, a presença desses computadores na escola é semelhante, sei lá, a um banco de praça numa estrutura urbana que ninguém se senta, ninguém para mais. É inócuo, não serve para nada, é um grande de um elefante branco. Quando o professor leva o aluno lá, né? Que geralmente é para fazer as mesmas coisas e para falar dos mesmos assuntos que se faria em sala de aula com um quadro, um giz, um pincel. Então, adianta de quê, né? Só para falar que está moderno, para falar que é novo. Para isso, você tem duas matrizes de repertório para você associar. Uma delas é a possibilidade de você associar o sistema de educação à alegoria da caverna de Platão. Porque tal como na alegoria da caverna, a escola está presa às sombras e à ilusão de um passado que já se desfez, enquanto o mundo lá fora, iluminado pelo sol da modernidade, das tecnologias, aponta novas necessidades. E ninguém que está vendo essas sombras do passado acredita que realmente a escola precisa ser renovada. Qualquer doido que chega para a gestão escolar e diz: vocês precisam se modernizar porque o conteúdo de vocês está defasado, porque não combina mais com o mundo, você precisa ver outro jeito de trabalhar a tecnologia, vai ser tido como doido, como lunático, né? Como alguém que não percebe a realidade como é, tal como Platão dizia a partir da alegoria. Ou, se você achar mais fácil explicar dentro das suas redações, essa defasagem da escola se dá pelo fato de as pessoas ignorarem a maior das lições de Paulo Freire, a aprendizagem significativa. Segundo Paulo Freire, é preciso usar a escola para ensinar aquilo de que as pessoas precisam saber para viver. Entre esses conhecimentos contemporâneos sobre o que as pessoas precisam saber para viver está a tecnologia. Paulo Freire não viu isso, mas hoje é a tecnologia. E nesse momento nós não estamos trabalhando a tecnologia na frequência com que as pessoas precisam saber para viver, né? Não tem. Então é só mesmo para falar que é moderno. Então não adianta, né? Não adianta. Então é fake, né? É fake. É criar um simulacro de modernidade para as escolas, não é? Um parecer ser, como diria Jean Baudrillard, de parecer ser moderno, vanguardista, tecnológico, quando só tem aparência, né? Sei lá,
ter um celular não te faz tecnológico, né? Ter tecnologia não significa que você saiba usá-la. A escola, nesse momento, não sabe usá-la. Você tem provas cabais disso, né? O EAD forçado de 2020 a 2022 é uma prova fortíssima de que a escola não sabe nada sobre tecnologia. Afinal de contas, deixou praticamente todos os seus alunos analfabetos durante todo esse período, porque não soube ensinar a partir da tecnologia. Faltava habilidade para lidar com a câmera, faltava habilidade para desenvolver materiais, para desenvolver dinâmica de aula. Um grande fracasso retumbante, né? Foi prova disso aí, ó. Você tem inúmeras provas, né? Uma lista de provas. Então, acredito que eu nem preciso desenvolver mais, você já entendeu. Então, um desastre. A escola, infelizmente, não está atualizada a ponto de conseguir lidar com as demandas do que a tecnologia poderia fazer por ela. Bom, aqui já analisei então duas grandes frentes da formação escolar. O Estado, que é o fomentador da escola, né? Mau gestor. A escola, ultrapassada nos seus conceitos. E a outra ponta da dinâmica escolar, qual é? O aluno, né? A escola é formada disso. Gestão, sala de aula e aluno. E aí eu te pergunto, se você for aluno, inclusive, você está interessado no formato de conteúdo que a escola trabalha ou no jeito como ela quer inserir tecnologia para você aprender? Há uma dificuldade imensa hoje na gestão da informação. Como é que você convence, né, 40 capirotinhos de que ele precisa acessar redes sociais como forma de aprendizagem, se nem o professor sabe usar a rede como ferramenta de aprendizagem? Às vezes o professor está usando a rede assim como os alunos também estão, vendo vídeo de humor, sketches de, de stand-up, né, assim, influencers, blogueiros, ou mandando receita pastilha e bom dia no grupo do Zap. Porque a maioria dos professores só sabe fazer isso com a internet, não é? Passar o dia rodando os rios e mandando mensagens sem sentido em grupos e mais grupos. Inclusive, saiu uma pesquisa recente dizendo que a maior parte dos brasileiros fica soterrada nos grupos de WhatsApp e mal consegue administrar as informações que estão neles, né? Uma quantidade louca de conteúdo vazio que te afoga, que te soterra e com o qual você não tem nenhum tipo de ganho, porque não existe comunicação clara, é cada um dizendo sobre um próprio assunto, ou seja, um monte de gente produzindo um monólogo e, né, sem nenhum tipo de aproveitamento. Nem o professor sabe. Não vem se iludir que o professor sabe o que é tecnologia produtiva e significativa, porque não sabe. E aí, como é que esse professor desavisado, perdido na vida nesse ponto, vai conseguir administrar o jeito como o aluno vai lidar com a tecnologia em sala de aula e aprender por meio dela? Como é que nós vamos administrar a informação? Porque, olha, no que diz respeito hoje à informação, nós temos aqui duas grandes realidades dentro disso que eu estou dizendo, né? É o uso da tecnologia, da cybercultura como entretenimento, né? Um cyber entretenimento. Tudo na rede se converte ou em meme, né? Ou em estrutura de humor, né? Ou erotização. Nós temos aí só essas frentes, as mais populares. A base de educação não é popular, não é atrativa, né? Não chama atenção, é a que tem menos adesão. E aí, o que você vai fazer com isso? Sem contar aqui, claro, dentro desse processo, a dinâmica de intoxicação digital em que todos nós estamos. Nós não sabemos lidar com o tempo, nós não sabemos selecionar informações, nós não sabemos lidar com o discurso de ódio, com a forma como a rede prejudica a nossa saúde mental, como nós desenvolvemos ansiedade a partir do espaço virtual, como nós escolhemos conteúdos, como nós nos deixamos levar pelos algoritmos,
o limite da nossa exposição e da forma como nós lidamos com a nossa imagem, o interesse pela vida alheia e como isso rouba também do nosso tempo e da nossa aprendizagem, a forma como os julgamentos na rede nos tornam censores e, claro, participantes constantes do discurso de ódio e dessa violência como linguagem. Nenhum de nós para pensar essas coisas, nós estamos só intoxicados mesmo, vivendo o turbilhão do veneno, né? Inclusive, o fear of missing out é a realidade mais comum hoje, esse medo de ficar de fora, que nos mantém 100% do tempo conectados, tentando atualizar as redes. Como é que você vai lidar com isso em sala de aula? Como é que você vai administrar um aluno com celular, um tablet ou computador conectados à internet, vivendo isso, o cyberentretenimento, essa intoxicação toda, esse fomo todo, no mix de humor e pornografia, e vai conseguir converter isso tudo em educação? Me conta. O professor não está treinado, o aluno não sabe dessa relevância, talvez ele queira ficar rico sendo TikToker, mas ele não faz ideia de como fazer isso, até porque para ele, geralmente, para 90% dos alunos, faltou beleza, faltou talento, faltou capacidade, né? Não tem nada que o faça especial, mas ele jura que ele vai conseguir de alguma forma fazer uma dança ridícula para a qual ele não consegue nem ter articulação. Tá, ele acredita. Você vai trabalhar isso com ele? Como ele vai ser um TikToker de sucesso? Ele nem sabe que tipo de inteligência ele tem. Professores nem são treinados para desenvolver inteligências individuais. Professores são treinados para empurrar conteúdo goela abaixo, numa educação bancária. Como é que você vai fazer tecnologia funcionar em sala de aula? Você está entendendo? Então, a grande questão aqui é que todos nós caímos, né, na grande teia da quarta revolução industrial, e nessa grande teia da quarta revolução, nós não somos as aranhas que a constroem, nós somos as moscas que são devoradas. As aranhas aqui são quem produzem as redes, né? E obviamente todos nós caímos como comida. Nós somos a comida que está consumindo conteúdo, que está pagando por conteúdo na rede, não é assim? Que está realmente tornando a teia mais forte e as aranhas mais gordas. Mas nós somos as moscas e nenhum de nós está habilitado a fazer essa metamorfose de mosca para aranha, para aprender a construir a teia. Caímos nisso com a efusão de conteúdo e de tecnologia em 2010 e nenhum de nós aprendeu a lidar. Estamos querendo levar isso para a escola sem saber como administrar. Esse é outro grande desafio. Então, como exemplo, você tem todas as redes. Como fazer com que um aluno viciado no TikTok aprenda por meio dele? Aprender o quê? A produzir, a absorver, a selecionar conteúdos, a ser gestor de conteúdo? Como é que vai fazer isso? O professor não sabe, o aluno não sabe. Esse dilema daqui. Então, por isso que eu estou puxando esse lado negativo da coisa. Eu sei que há uma dimensão positiva de todo esse assunto, como em todos os temas, geralmente há. É óbvio que tecnologia tem uma relevância absurda, é óbvio que nós já evoluímos muito a ponto de ter alguma tecnologia na escola, se considerarmos que há 10, 15 anos nenhuma escola tinha nem laboratórios direito, a maioria tem, principalmente na região sul-sudeste, onde existe conexão de internet com mais qualidade e velocidade. No entanto, meu senhor, minha senhora, os problemas são muito maiores que as vantagens. As desigualdades são muito maiores que os acessos. A exclusão é muito mais comum do que a democratização da tecnologia e nós ainda estamos muito atrás no que deveria ser em pleno 2023. Então, precisamos aqui, caso você trabalhe com uma intervenção no seu texto, com uma revisão desses projetos. Então é preciso repensar as bases. Antes de trazer a internet para dentro da escola, é preciso revisar o que a escola precisa preparar para receber a internet.
Antes de ter o computador instalado na escola, eu preciso saber qual infra e qual superestrutura desenvolver. Então, essa revisão de projeto, né, deve envolver como base o entendimento de que a gestão escolar e a formação dos professores precisa ser antes produzida para que depois a internet chegue em terreno seguro, sem que ela seja um estorvo, para que ela deixe de ser um muro e passe a ser uma fonte de informação, uma ponte para desenvolvimento, para que nós deixemos de ser moscas e passemos a ser as grandes aranhas da teia tecnológica global, né? Então, tem um processo de revisão aí que depende de um consórcio entre Ministério da Educação e superintendências de ensino, né? Num projeto de formação continuada de gestores e professores para receber a internet de forma que ela seja educativa e não mais uma ponta do caos, né, apocalíptico em que o sistema de ensino tem se mergulhado cada dia mais.